A chefe de doenças emergentes e zoonoses da Organização Mundial da Saúde, Maria Van Kerkhove, advertiu que a variante Delta, a variante indiana, já chegou a 80 países e continua sofrendo mutações depois de devastar a Índia. É 60% mais contagiosa do que a variante Alfa, surgida na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde é responsável por apenas 6% dos casos diagnosticados na semana passada. O Centro de Prevenção, de Controle e Prevenção de Doenças acrescentou a Delta à lista de variantes que preocupam. A variante Delta não deve ser capaz de adiar o fim das restrições dos Estados Unidos, mas, somada à queda no ritmo de vacinação, vai obrigar os americanos a manter a cautela. A situação é mais preocupante na África, onde o contágio aumentou 44% na semana passada e os países receberam menos de 2% das vacinas aplicadas até agora no mundo, que passam de 2,5 bilhões de doses. O Brasil, onde a média de mortes voltou a ficar acima de 2.000 por dia, corre sério risco de uma terceira onda e a variante Delta já circula por aqui. Ao depor na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acusou o presidente Jair Bolsonaro de ter abandonado os governadores na hora de lutar contra o coronavírus. Witzel, breve, atribuiu seu impeachment ao governo federal e insinuou ter informações secretas sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, mas foi afastado no processo de impeachment por desvio de dinheiro público para combater a pandemia num escândalo de corrupção. Quando foi interrogado sobre as acusações contra seu governo, Witzel foi embora, valendo-se do habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele já está sendo processado e tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. Documentos do Ministério das Relações Exteriores enviados à CPI revelaram que o medíocre general Eduardo Pazuello, patético ex-ministro da Saúde, sem qualquer experiência no setor, tentou, em outubro do ano passado, convencer a Organização Mundial da Saúde de que o chamado tratamento precoce, considerado inútil pela ciência, diminuiu as mortes em 70% no Brasil. A companhia farmacêutica EMS teve um faturamento 8 vezes maior, de 142 milhões de reais no ano passado, com a venda de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e nitazoxanida, os medicamentos inúteis promovidos por Bolsonaro, que apostou neste falso tratamento precoce e não nas vacinas que estão vencendo o coronavírus. A polícia britânica indiciou um homem de 57 anos que assediou um repórter da BBC durante um protesto contra as medidas de confinamento. A prova foi um vídeo publicado nas redes sociais. Seria bom que a polícia daqui fizesse o mesmo. O jornalismo está sendo atacado diariamente por um presidente fascistoide e seus aliados nas redes antissociais. A liberdade de imprensa é pedra fundamental da democracia. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, aliado do ditador Vladimir Putin, ordenou a todas as empresas da capital da Rússia que vacinem pelo menos 60% de seus funcionários até 15 de agosto. É uma admissão do fracasso da campanha de vacinação do governo russo. A Rússia foi o primeiro país a aprovar uma vacina em outubro do ano passado, antes de concluir a última fase de testes. Nunca divulgou os relatórios científicos exigidos para aprovação de vacinas no Ocidente. Até agora, vacinou plenamente 14 milhões de pessoas, 9,65% de seus 145 milhões de habitantes. Na capital russa, tomaram 2 doses 1.800.000 pessoas dos 20 milhões de habitantes da Grande Moscou. A França vai dispensar o uso de máscaras ao ar livre a partir desta quinta-feira e suspender o toque de recolher noturno no domingo, 10 dias antes do previsto, por causa da queda nas mortes no contágio. O Japão anunciou as normas para evitar o contágio durante a Olimpíada de Tóquio. Os participantes farão 2 testes, menos de 96 horas antes de embarcar para o Japão, outro na chegada e testes diários enquanto estiverem no país. As máscaras de distanciamento físico serão obrigatórias para os atletas quando não estiverem competindo. A violação destas regras pode levar à exclusão dos Jogos. Exemplo da China,
e da Rússia. O Japão está fazendo uma diplomacia de vacinas ao distribuir a Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia, Taiwan e Vietnã, embora a vacinação esteja atrasada no Japão. A vacina alemã CureVac apresentou apenas 47% de eficácia nos testes clínicos. A companhia farmacêutica atribuiu o desempenho insuficiente às novas variantes do coronavírus. O laboratório Pfizer anunciou que seu medicamento Xeljanz, de uso oral, reduziu as mortes e os problemas respiratórios em pacientes de Covid-19 com pneumonia. No estudo feito com 289 pacientes hospitalizados, inclusive no Brasil, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, 18,1% dos que usaram o remédio morreram ou tiveram falência respiratória, em comparação com 29% dos que tomaram placebo, um medicamento inútil. O novo remédio não foi aprovado para uso contra o coronavírus, contra a Covid-19 em nenhum país. Esta foi a super quarta-feira dos juros no Brasil, onde a inflação passou de 8% ao ano. Em maio, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa de juros pela terceira vez no ano, desta vez em 0,75 ponto percentual para 4,25% ao ano. A expectativa é que chegue a 6,25% até o fim do ano, e a economia deve crescer 4,85%. Nos Estados Unidos, o Conselho da Reserva Federal anunciou que a taxa básica de juros, hoje numa faixa de 0 a 0,25% ao ano, só deve subir em 2023, para quando estão previstos 2 aumentos. Com os estímulos econômicos trilionários, a inflação americana está em 5% ao ano, mas o governo Biden afirma que a alta é temporária. O Fed, Banco Central Americano, vai continuar comprando títulos para aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. A inflação também subiu no Reino Unido para 2% ao ano, acima da meta oficial de 2%, a mesma perseguida informalmente pelo Banco Central dos Estados Unidos. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância. Quando tiver de sair à rua, pelo menos 2 metros, se possível, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela atenção.